Amém? Baixa a cabeça, fecha os olhos mais um instante. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra, não um lugar físico, uma estrutura de tijolos, mas nos nossos corações, Senhor. Conduza-nos, Senhor, com a mente totalmente cativa a Ti nesse instante. Que o Senhor possa, pela Tua misericórdia, usar os meus lábios para falar com os Teus filhos, de tal maneira que haja cura, libertação, conversão, transformação. Muda a atmosfera de dentro para fora, Senhor. Faça uma revolução dentro de nós, derramando a Tua graça, a Tua glória. Em nome de Jesus, desde já, eu repreendo todo espírito contrário ao Teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os Teus filhos, bata em retirada agora em nome de Jesus e pela Tua misericórdia. Nós clamamos, Senhor, conceda nos céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar. E se você crê nisso, diga amém. Amém. Hoje a gente vai falar sobre a sexta trombeta, os 4 anjos do Eufrates e o exército da morte. Amém? A gente vai mergulhar nesse toque da sexta trombeta, um dos momentos mais solenes e apocalípticos do livro de Apocalipse. E para você entender melhor, pedir para que você abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 13. Se você for achando, dá um eita glória aí bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega a carona na telinha. Aí, já pei. E se você não estiver achando, tu abre a tua Bíblia em qualquer lugar aí, faz aquela cara de que já achou, mas fala assim, meu Deus, tá? É o último livro da Bíblia, hein? Vou dar a dica, hein? Apocalipse está lá no finalzinho, Misericórdia, vamos embora. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Quando o juízo se intensifica, o arrependimento ele se torna a única porta de escape. Não tem como, não tem para onde fugir. Quando o pau está quebrando, o bicho está pegando, né? Ou você se arrepende, ou como diz por aí, tu vai de ralo. Não tem para onde fugir. Né? A quinta trombeta, ela revelou o tormento. Só que agora, nessa sexta trombeta, eleva o juiz a outro patamar, tipo o time do Flamengo, né? Outro patamar. Tu gosta, né? Está perdendo, está empatando, está quanto? Fala aí. Só que não é mais apenas sofrimento, mas é morte em escala global. Né? Quando teve o Covid, quem lembra do Covid? Começou a morrer gente pra caramba, até gente que morria do coração falava que era do Covid. E aí começou, isso é a terça da terra que tá morrendo, né? As pessoas vieram trazendo aí informações dizendo que era o Apocalipse. Mas não era, vai ser pior. Vai ser pior. Então, João, em sua visão, ele ouve uma voz vinda do altar celestial, o mesmo altar onde, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10, os mártires clamavam por justiça. E essa voz, ela vem e ordena que o anjo libere 4 anjos aprisionados junto ao grande rio Eufrates. E, historicamente, o Eufrates ele sempre foi um marco geográfico e espiritual de fronteiras e guerras. Era a linha divisória entre Israel e os grandes impérios inimigos, a Síria, Babilônia, Pérsia e mais tarde Roma. Então, assim, quando João ele menciona esse rio, os seus ouvintes naquela época, os ouvintes originais, imediatamente pensariam em ameaças de invasões, juízos que vinham do Oriente. Amém? Porque eles estavam acostumados que o pau quebrava vindo do Eufrates. Era de lá que o negócio ficava estranho. Então, só que é algo que ainda é mais profundo. Esses anjos, eles não são mensageiros santos. Eles são instrumento do juízo de Deus. Eles são instrumentos do juízo de Deus que são mantidos em cadeias até o tempo exato determinado por Deus. Amém? Você pode ver isso lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, Judas, versículo 6. Amém? E eles não agem por conta própria, mas eles agem dentro da soberania de Deus e a história, né, da história que Deus ele tem para a terra. E que controla até mesmo os exércitos espirituais do mal. Pô, mas é Deus? Sim. Quando Saul está atormentado, fala que o espírito
maligno, o espírito que atormenta Saul é enviado por quem? Deus. Você está entendendo? Então a mensagem é clara, chegou o tempo da colheita do julgamento. Então se a quinta trombeta ela mostrou o tormento do inferno, a sexta revela que a paciência de Deus ela tem um limite. É assim como um pai que tá boladão com o filho que fica de vacilação, né? Chega uma hora que né? Aí tu dá aquela estremece tudo. Deus também tem um limite. O altar que clama por misericórdia também clama por justiça. E quando a sexta trombeta ela soa, o tempo da espera termina. Quando João ele escreve a visão, ele nos leva, como eu falei aqui, ao rio Eufrates, que é um nome carregado de peso histórico e espiritual. Foi lá no Eufrates que surgiu um dos rios do Éden. Você vai lá ver isso lá em Gênesis 2, versículo 14. Foi também ao longo dele que nasceram impérios como a Síria, Babilônia, símbolos de opressão, idolatria, perseguição ao povo de Deus. E para os leitores originais de Apocalipse, o Eufrates ele era a fronteira que separava Roma das ameaças do Oriente, principalmente dos partos. Então, ali era um lugar que dava medo, era de arrepiar o povo daquela época. E assim, o Eufrates ele não é apenas um rio, mas ele é um limite entre o povo de Deus e os poderes das trevas, entre a promessa e o juízo, entre a esperança e a guerra. João, ele descreve 4 anjos que estavam amarrados junto a esse rio. Né? Tinha um cara que trabalhava comigo. Deixa eu falar, vou contar essa história. Eu conto. Eu tive que ensinar ontem a igreja que eu preguei a fazer isso. Pô, os caras não sabiam não. Pô. Não foi, o Wander foi pra lá. Eu falei, pô, cara, vamos ensaiar e fazer de novo. Aí depois eles aprenderam e foram direto. E era um cara que eu já falei aqui para vocês sobre ele, que ele buscava a árvore da vida, a busca pela vida eterna, a juventude. E ele ficava assim, cara, tem que encontrar, porque a palavra de Deus, a Bíblia que você lê, está escrito que Deus colocou lá anjo com espada de fogo. Então onde está esse anjo com espada de fogo? Não tem isso? Não é isso que está escrito? Não é? Aí ele falou assim, mas será que é no sentido figurado? Como é que é? Será que... Porque aí estudos dizem, alguns dizem que o Éden era ali, mais ou menos onde é o Iraque, né, e tal. Ele fala, por isso que tem aquelas guerras todas, e aí a espada de fogo é no sentido ali que eles olham e tem aqueles tiroteio todo, não é isso? Mas se você parar para pensar, esses 4 anjos malignos, boladão, amarrados junto ao rio Eufrates, eles eram a presença das trevas naquele lugar, amém? A gente tem que olhar com olhos espirituais, porque a guerra espiritual ela é uma verdade, ela existe. A palavra grega aqui usada é deo, que é empregada em outros textos para designar espíritos malignos em prisão. Em outras partes da Bíblia, essa mesma palavra é usada para designar como espíritos malignos, e aqui está falando que são 4 anjos. E esses anjos, eles não são guardiões celestiais, mas eles são instrumentos do julgamento divino, detidos até o tempo certo. E então chega a ordem. Eles foram soltos para matar a 1/3 da humanidade, está lá no versículo 15. Deus solta ele e fala, vai lá e vai de arrasta para cima ou para baixo, né? Depende de como o bicho está, não é isso? Arrasta para baixo, arrasta para cima. E isso nos ensina o quê? 3 verdades teológicas poderosíssimas. Porque o mal, ele nunca age de forma autônoma. Eu não sei se eu posso falar o que eu vou falar aqui hoje, não, porque vocês vão escandalizar. Deixa para lá, eu vou pregar mais não. Vocês querem mesmo ouvir? Vocês estão prontos para ouvir? Então, meu Deus. Esses anjos, eles só foram liberados na hora, no dia, no mês e no ano determinado por Deus. Ou seja, até o caos, ele tem limites estabelecidos pelo Senhor da história. Nada que acontece foge ao controle de Deus. Até as coisas ruins que acontecem está sob controle de Deus. Aos nossos olhos elas são ruins, mas há o tempo determinado. A soberania de Deus, ela governa até os agentes de destruição. O diabo, agora vai, pasme, ele não é rival de Deus. Ele é servo a contragosto.
Você está entendendo? Ele não é rival, ele é servo a contragosto, usado até mesmo em sua rebeldia para cumprir os desígnios eternos. Você vê isso lá em Jó, capítulo 1, versículo 12. Ele está lá de bobeira, passeando pela terra, depois ele vai até onde Deus está, tendo a reunião dele lá, boladão, e aí Deus pergunta para ele: o que está fazendo? Eu estava dando um rolê na terra. E aí começam a falar de Jó, não é assim? Aí ele pede para tocar em Jó. Aí fala: não, tu pode tocar tudo. Deus fala: você pode fazer tudo, menos tocar na vida dele. Pode tocar em tudo que ele tem, mas nele não. E o bichão faz o quê? Obedece o que Deus falou, não foi? Amém ou não? Em terceiro lugar, o juízo, ele é proporcional e pedagógico. Não é toda a humanidade que é destruída, mas é 1/3 dela. E esse número, ele aponta para um juízo parcial, não total, revelando que Deus, ele ainda dá tempo para o arrependimento. Ele ainda quer que as pessoas se arrependam. Os anjos do Eufrates, eles nos lembram que até quando o inferno é solto, o céu, ele continua no controle de todas as coisas. Aí vem e fala do exército de 200 milhões, a máquina de morte espiritual. João, ele declara, no versículo 16, o número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Esse número gigantesco, 200 milhões, cara, quase a população do Brasil, né? Pô, 200 milhões. Já pararam para pensar nisso? Eu creio que isso não era apenas uma forma literal, mas como expressão de algo incalculável, incontrolável e aterrorizante. Amém? Porque, cara, tu imagina um exército quase o tamanho da população do Brasil invadindo o Brasil. Não tem nem para onde fugir. Então, para você ter ideia, o Império Romano, na época de João, eles tinham um pouco mais de 300 mil soldados em toda a sua estrutura. Os caras dominaram o mundo antigo ali, eles eram um grande império e eles tinham 300 mil soldados. Não era nem 500 mil de soldados. E aí João fala de um exército de 200 milhões. Ou seja, João, ele está descrevendo um exército além da imaginação humana, uma força que ultrapassa qualquer capacidade militar da história. A descrição, ela é espiritual, não apenas física. Fala sobre cabeças de leão, que apontam para a ferocidade, domínio e poder destrutivo. Né? 1 Pedro 5,8, a gente vê que é onde o diabo é comparado a um leão que ruge ao derredor e busca devorar. Né? Está buscando a quem ele possa devorar. Aí vem e fala sobre fogo, fumaça e enxofre de suas bocas, que isso lembra o juízo sobre Sodoma e Gomorra, símbolos de destruição final. E aí vem e fala sobre caudas como serpentes com cabeças que ferem. E isso remete à astúcia da serpente lá em Gênesis 3:1, mostrando que não é apenas força bruta, mas é aquele engano venenoso. Muitas vezes é sutil. Muitas vezes vem comendo pela rabeirada, como, né, ditado popular. Esse exército, ele não aponta apenas para guerras e batalhas literais, mas para um ataque espiritual orquestrado que combina mortes físicas em guerras e catástrofes, devastação ideológica, onde sistemas e filosofias anticristãs corroem a fé, está lá em Colossenses 2,8, um colapso moral existencial em que nações inteiras elas são levadas a um estado de trevas espirituais. E não se engane, a gente já tem visto isso começando a acontecer. É só um tira-gosto do que está vindo. É só um tira-gosto. A gente vive em dias em que a gente já consegue sentir os ecos desse exército. A gente não vê cavalos cuspindo fogo, literalmente, mas a gente vê guerra, genocídio, ideologias que matam mais do que espada ou um fuzil, e sistemas que destroem gerações inteiras. O espírito desse exército já sopra no mundo atual, preparando o terreno para aquele cumprimento final. O grande dia está chegando. Quem é que está preparado aí?
Ninguém, meu irmão, tá todo mundo calado, tá com medo? Ai, ai, ai. Quando João ouviu 200 milhões, ele nos lembrou que o maior exército da terra ainda é pequeno diante da guerra invisível que tenta tomar o coração humano. A gente vive uma guerra invisível todos os dias de nossas vidas, que tenta tomar o nosso coração a todo custo, trazendo divisão, raiva, ganância, egoísmo. Vocês estão ligados? Amém ou não? E aí João descreve lá no versículo 18, 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, de fumaça e de enxofre que saíam das suas bocas. O juízo aqui descrito, ele é devastador. O fogo, a fumaça, o enxofre, eles são elementos que ecoam diretamente o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, como a gente acabou de ver. Você vai ver isso lá em Gênesis 19, 24. Só que agora, eles não estão mais limitados a apenas 2 cidades. Eles não estão mais só atuando regionalmente, num lugar isolado, e sim em escala global. É algo global. João, ele mostra que a história, ela se repete em proporções ainda muito maiores, porque a humanidade insiste em repetir os mesmos pecados. Eu falo com convicção. Hoje vivemos tempos piores do que Sodoma e Gomorra. Por quê? Era só em Sodoma e Gomorra. Hoje a gente vive essa escala global, meu irmão. É mentira? Onde a devassidão virou moda. A pornografia, prostituição. Agora tem até musiquinha bonita para chamar a prostituição de mulher do job. Não é isso? É do job. E tá tudo certo. Banalizou. Tá bom. A venda do corpo. Que não pertence a gente, pertence a Deus. É templo do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? E não é um preconceito, meu irmão. A gente tem que combater o mundo espiritual, não as pessoas. É o pecado e não o pecador. Mas a gente tem vivido momentos onde as pessoas estão deturpando a criação de Deus para viver o que querem. Não está pior do que Sodoma e Gomorra? Não é mais em 2 cidades. É no mundo todo. Amém ou não? E fora isso, a rede global de internet propaga isso com uma velocidade absurda. Absurda. A 3ª parte indica que o julgamento ele é severo, só que ainda é parcial. Ele não é total. Ou seja, não é o fim total, mas é um alerta de Deus antes do juízo final. Fala, meu irmão, se apruma, o bagulho vai ficar doido. Isso é só uma palhinha. Se liga, estou dando a chance. A destruição aqui, que está descrita, mostra que existe um limite para a misericórdia de Deus. Deus é longânimo. É, mas a paciência de Deus, ela não é conveniência com o pecado. Conivência, né? Amém? Deus, ele não é conivente com o pecado. Porque agora foi, criada uma estrutura dentro da igreja que a gente não pode atacar o pecado, porque maqueia o pecado com o pecador. Eu amo o pecador. Eu já falei aqui, eu fui o chefe deles. De todos os pecadores. Eu posso falar que eu pequei com força na minha vida. Mas muitas vezes, quando a gente fala sobre prostituição, tá falando mal da prostituta. Não, estou falando mal da prostituição. O homossexualismo. Eu não estou falando mal do homossexual, eu estou falando mal da prática. Amém? Vocês estão entendendo? E se a gente não combater, está na Bíblia. Aí vai chegar um tempo que a gente não vai nem poder falar isso porque vão prender a gente. E já estão preparando terreno, amém? Preparam, o tempo todo estão preparando. Joga, tira, põe, pum. Fala, não fala. Aí você fala, corta da rede. Tira teu vídeo, tira isso. E a gente não tem mais liberdade de professar a nossa fé. Está cada vez pior. Vai chegar lá, vai ficar ruim. Vai ficar pior. Você está entendendo? Deus, ele não é conivente com o pecado. Ele ama o pecador.
João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Saiu uma vez, um pregador falou isso, e eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo ele... Deus amou, ele não ama mais. Ele amou, o ato de amor que ele precisava fazer, ele já fez. Ele amou o mundo, mas ele não ama o mundo mais. Ele amou o mundo e deu o Filho dele. Agora, todo que nele crê e quiser sair do mundo para ser cidadão dos céus, o que foi feito na cruz está pronto para ele. Deus, ele não ama mais o mundo. Ele amou. Mas ele não ama o mundo porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas ele deu uma porta de saída. Sabe aquela saída de incêndio que tem no cinema? É a cruz do Calvário, meu irmão. Está lá. Ele amou o mundo e botou uma porta de saída para a gente lá. E agora ele não ama mais o mundo. Ele ama aqueles que querem sair do mundo. Mas ele deseja que todos saiam. Amém? Esse é o desejo do coração dele. E deve ser o nosso também. A gente não deve desejar que ninguém vá para o inferno, não. Amém? Apesar de às vezes tu falar, vai para o inferno. Não, cara, não vai não. Abençoa. Amém? Nenhum. A gente tem que querer que todos se salvem igual a Deus. Nosso coração tem que ser igual ao de Deus. Nenhumzinho só. Nenhumzinho só. Tem que liberar perdão 70 vezes 7. Porque a gente ora a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você quer que um vá para o inferno, está capaz de Deus te mandar para o inferno, porque Ele vai te perdoar como você perdoou. E agora? É a régua de Deus. Está na Bíblia. Então a gente não pode desejar isso. A gente pode olhar para o cara, esse cara é uma malequita, né? Mas, cara, tomara que ele é um incircunciso filisteu. Mas tomara que ele se converta. Tomara que ele conheça Jesus, entregue o coração dele, se renda e viva uma nova vida em Cristo. Esse é o coração daquele que crê em Jesus. É difícil às vezes, cara. Agora, não sei quantos aqui já viram, tem um vídeo antigo de um pai, o cara é de origem oriental, mas ele é brasileiro. Aí teve um cara que matou a filha dele. Aí tá acho que no fórum, assim, aquele furdúncio, repórter, o caramba, em cima do julgamento do cara, ele pede para ir até o cara e ele olha no cara e fala, eu te perdoo. O cara matou a filha dele, ele olha nos olhos do cara e fala, eu te perdoo. Não estou falando que é fácil. Não estou falando que é fácil. Você imagina o coração daquele pai. Eu sou sincero, eu teria dificuldade, mas é necessário. Se eu quero ser perdoado por tudo que eu já fiz nessa vida, eu tenho que ter esse nível de perdão. Porque Deus, ele tem esse nível de perdão. Por isso que ele botou a porta de saída na cruz do Calvário. Ele não ama o que o mundo pratica. Ele amou o coração do homem, ele amou a criação dele, de tal maneira que ele deu uma porta de saída do maligno. Assim como no Êxodo, as pragas elas vinham para confrontar os deuses do Egito, aqui a gente vê juízo que confronta a arrogância humana e os sistemas que tentam viver sem Deus. Esse texto ele nos lembra que a vida ela é um sopro. O mundo ele busca segurança em exércitos, em tecnologia, em ciência. Só que a palavra de Deus ela mostra que nenhuma dessas coisas pode sustentar o ser humano no dia em que Deus determinar o juízo. Nada disso vai ter refúgio para a gente. Nada de tecnologia, nada de arrogância, de egoísmo. Ainda hoje a gente vê o fogo das guerras, a fumaça da corrupção e o enxofre do pecado destruindo famílias, nações e corações. É como se Apocalipse já estivesse diante de nós em ensaio profético. É um ensaio de tudo que vai acontecer, numa escala um pouco menor. E aí quando ela dá uma escalada, a gente já fica tudo... Não é? Amém ou não? A gente fica estarrecido. Agora imagina a hora que o pau quebrar de verdade. Fala aí. Só que ainda assim, o fato de ser um terço mostra que a porta da graça ela ainda não foi fechada. Deus ainda não fechou a porta. O Senhor, ele ainda chama homens, mulheres ao arrependimento, porque ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo 2,4. Deus, ele deseja que todos sejam salvos. Eu falei isso aqui agora. E a gente deveria desejar também.
Tem uns que a gente olha, cara, não se alegrar com a morte de ninguém, não se alegrar com nenhum juízo feito pelo coração do homem. Isso não é cristão. Ah, ele mereceu. Cara, é triste, até quando... Não vou falar isso não. Até, a palavra que eu usar era pesada, né? Até quando um bandido morre, a gente tem que olhar e falar assim, cara, esse cara podia ter conhecido Jesus. Olhar e falar e ver que tem uma mãe por trás desse bandido, que talvez seja até uma mulher de Deus que orou por ele. Tem um vídeo que circula na internet, uma mãe cristã do lado do corpo do filho, que escolheu ser traficante, morto, e ela ministrando um monte de vida. Ele teve tempo para se arrepender, mas ele não quis. Ele foi criado na igreja, ele foi isso, então se arrependa enquanto há tempo, saiam dessa vida. Vocês já viram esse vídeo? Cara, é isso. Se você não se compadece com isso, cara, o teu coração é de pedra. Se você não olha e fala assim, caramba, sabe? A gente não pode desejar o mal de ninguém. Porque Deus, ele não deseja. Ele deseja que todos sejam salvos. E alcancem, né? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o que a gente tem feito para que isso chegue ao coração daqueles que muitas vezes é difícil da gente amar? Né? Porque tem uns caras que afligem a gente, não tem? Não é isso? Mas é eles que precisam ouvir do amor de Deus através de você. E muitas vezes é sem palavras, é através da tua vida, daquilo que você vai fazer. Você está entendendo? No mundo árabe, onde há perseguição aos cristãos, você sabe que muitos dos caras que encarceram os cristãos, eles conhecem Jesus, eles se convertem, porque mesmo fazendo mal para aqueles que eles estão perseguindo, os caras respondem com amor. Vocês sabiam disso? E os caras não entendem e falam que assim, cara, eu estou te batendo, eu estou te afligindo, eu vou cortar a tua garganta e você ainda me trata com amor, você ainda fala com paz no coração para mim e quer o meu bem. Isso não faz sentido para eles. Será que a gente tem sido esse? É difícil, não estou falando que é fácil não. Mas é assim que o nosso coração deve ser. Se 1/3 da terra perece, é porque 2/3 ainda tem chance de se render à graça antes que seja tarde demais. E eu vou te falar, cara, não é porque a gente está dentro de uma igreja, num culto de domingo, que está todo mundo salvo não, cara. Tem muita gente que está dentro da igreja que vai para o inferno. Ah, você está amaldiçoando? Não é o que eu quero, mas está na Bíblia. Tem gente dentro da igreja buscando, mas não quer largar a mágoa, o ressentimento, deseja o mal de um monte de gente, ainda flerta com a fofoca, faz um monte de coisa que a Bíblia diz que perde a salvação, que existem pecados que têm consequências, mas tem pecados que a Bíblia deixa clara que te tira do céu, meu irmão. Amém ou não? E aí? E aí foi quando meu filho perguntou, né? Não, isso vai dar polêmica, deixa pra lá. Mas eu já falei aqui, né, que o Davi, ele perguntou há um tempo atrás, agora há pouco tempo, falou, pai, católico vai para o céu? Aí eu falei, por que você está perguntando isso? Primeiro a gente tem que entender o contexto, né? É porque tem um amigo meu que diz que é católico e fala palavrão. Eu falei, meu filho, olha só, tem um monte de crente também que fala palavrão, né? E eu falei, cara, vai ter muito católico que vai estar no céu e muito crente que vai para o inferno. Não é a religião que salva. A religião não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. E você crer nisso, confessar com teus lábios pela fé, né? E viver uma vida digna daquilo que Jesus deixou para a gente. É isso que vai te levar à salvação. Amém ou não? No versículo 20, João, ele registra com pesar, falando assim, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Agora, mesmo diante do juízo, da dor e da morte em escala global, a humanidade ela permanece de coração endurecido. E cara,
Vamos ser bem sinceros. Quando veio a pandemia, a gente viu de tudo. Pessoas que realmente entenderam o amor e pessoas que se mostraram cada vez mais egoístas. Mas muitos daqueles que entenderam o amor e foram tocados com aquele momento de dificuldade, quando passou a dificuldade, rapidinho voltaram a ser o que era antes. Amém ou não? Porque esqueceram. E isso vai acontecer, é o que está dizendo aqui. Depois que vem o juízo, o cara vai ficar com medo de morrer. Não morreu? Então tá bom pra caraca, tô bem na fita, e vai continuar de vacilação. A palavra usada aqui para não se arrependeram no grego é metanoel, né? Que é a mesma metanoia. Amém? Que significa mudar de direção, mudar de mente. Ou seja, Deus ele estava dando uma oportunidade de transformação. Deus ele deu uma oportunidade para eles mudarem a mente dele completamente. Só que eles escolheram permanecer no mesmo caminho de rebelião. E rebelião, a Bíblia diz que é como um pecado de feitiçaria. Aí eu poderia me aprofundar aqui e gerar mais polêmica, mas vocês não querem, né? Por que rebelião é como pecado de feitiçaria? Porque quando você se rebela contra algo de Deus. Vários rituais de iniciação em seitas satanistas, essas coisas, envolvem pequenos delitos, que não é nada mais do que um ato de rebelião contra as leis morais e as leis penais e cíveis de um país. Vocês estão entendendo? E ali ele começa a dar abertura para as coisas do mal. Amém? Estão comigo ou não? E o que João revela aqui? Ele revela a adoração desviada. Em vez de reconhecer o Criador, os homens eles continuam dobrando os joelhos diante de demônios e ídolos mortos. Em vez de eles falarem, caraca, Deus é o cara. Não, eles se voltam para aquilo que não tem condições de fazer nada para eles. Ele revela o quê? Persistência no pecado, homicídios, feitiçarias. A palavra usada aqui é farmaqueia, que é o termo que remete ao uso de drogas em rituais ocultistas. Aí, meu irmão, não tem problema não. Vou votar no político que é a favor da liberação das drogas. Quando a Bíblia fala que os alcoólatras não herdarão o reino dos céus, a tradução em português, a palavra usada ali é intoxicados, não é alcoólatra. Qualquer um que se intoxica não herdará o reino dos céus. E como nós cristãos vamos aplaudir uma liberação de drogas? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí eles vêm com imoralidade, roubos, que tornaram marca de uma sociedade sem temor a Deus. É a corrupção moral absurda. E aí vem João, revela cegueira espiritual. O juiz, ele revela que o problema ele não é ausência de sinais, mas é a dureza do coração humano. É semelhante ao de Faraó lá no Egito, que mesmo diante das pragas, ele endureceu ainda mais o coração dele. Ele viu as coisas acontecendo diante dos olhos deles, mas ele endureceu o coração. Agora, o maior terror do Apocalipse não é a morte física, é a morte espiritual, meu querido. Porque a morte física acabou, o corpo foi embora. Só que depois que o corpo descansa, o nosso espírito ou vai para a morte eterna ou para a vida eterna. Você está entendendo? E as descrições da morte eterna na Bíblia não são muito boas, não. Vai haver pranto e ranger de dente. Ah, pastor, já marquei o dentista, vou arrancar os dentes todos. Não vai dar jeito. Vai ranger a gengiva. A dor, ela não gera o arrependimento automático. Só o quebrantamento diante da cruz pode produzir uma vida nova. Só o quebrantamento aos pés da cruz pode gerar uma transformação em você. E isso aponta para um tempo
em que muitos vão preferir se apegar aos seus ídolos do que reconhecer a soberania de Cristo. Vão preferir se apegar à segurança material, às coisas que eles veem, do que confiar naquele que criou ele próprio. Agora, quantas vezes a gente vê isso hoje? Quem é que está aqui comigo? Ninguém está com medo não, né? Não, né? Não, porque tem nego que passa mal escutando Apocalipse, volta de Jesus, o pau quebra, aí a pessoa fica com medo. Mas se ficar com medo, usa esse medo, cara, para ficar no caminho da retidão, cara. Não é medo, tem que ter temor. Agora, quantas vezes a gente vê isso hoje? Pessoas tocadas por perdas, doenças ou crises, mas que em vez de se voltar para Deus, mergulham ainda mais em vícios, idolatria e incredulidade. Na hora que era para ajoelhar no chão, clamar ao Senhor, está se largando ainda mais, dando espaço largo para o inferno. Quantas vezes a gente vê uma geração que, mesmo cercada de sinais, continua buscando segurança em deuses modernos, dinheiro, prazer, poder, fama. Se te dá prazer, não é pecado, é sinal de Satanás. Não é isso? Mas não, pô. Aí um casal jovem começa a namorar, aí daqui a pouco começa mão naquilo, aquilo na mão. Não tem problema, eu vou casar, a gente vai casar. Meu irmão, eu já vi, tá? Tem um ditado que diz que quem casa no namoro não namora no casamento. Tá entendendo? E aí depois não sabe por que as coisas estão acontecendo. E eu estou falando isso por quê? Já aconteceu de casais que eu olhava, eu via que estava em pecado, mas eu não vou acusar, eu conversava. Eu dou a prerrogativa da dúvida. E aí, cara, tá tudo bem? Cara, não é possível. Tem certeza? Amém, então. E aí depois casou, negócio deu estreito, aí foram lá e confessaram. Pô, pastor, a gente não estava bem não, a gente casou em pecado. E aí deu ruim. Porque escolheu. Mas tá na Bíblia. Pô, isso não é muito bitolado. Não é assim não. Não, meu irmão, tá escrito na Bíblia para seguir. Deixará pai e mãe, só depois disso vai se tornar uma só carne. A lei dos homens, você só é casado depois que assina um papel. E não é união estável, porque até casado com outras pessoas podem ter união estável. Uma pessoa que é casada com outra, o estado civil dela é casado com fulano, mas ela está em união estável com outro. Porque ainda não se separou de corpo, mas já pode, a lei diz isso. E aí, tá certo isso? Amém ou não? E eu estou falando só de um panorama. Tem várias outras coisas que estão na Bíblia, mas o crente tem fechado os olhos. Porque para não perder membros, para não perder pessoas. Só que, cara, não adianta você ter gente dentro da igreja que não quer entrar no céu, que não quer ouvir aquilo que vai conduzir ela para o céu. A palavra, ela confronta, ela ensina e ela muda a direção do teu caminho. Se isso não está acontecendo, gerando uma revolução dentro de você, você precisa buscar mais, ter o coração aberto a ser confrontado, que é difícil. Cara, você está olhando para um pastor que era maconheiro, era chincheiro, se prostituía, fazia tudo de ruim nessa vida. E eu tive que mudar de direção completamente, gerar uma revolução dentro do meu coração e aceitar ser confrontado para estar aqui hoje. E a cada dia eu tenho que aceitar mudar mais um cadinho. A cada dia eu tenho que aceitar. Não existe o evangelho de facilidade. O evangelho de facilidade te leva para o inferno. É o que enche a igreja, mas não te leva para o céu. A tragédia, ela não está apenas na praga, mas na recusa de se render a Deus, que ainda está chamando para o arrependimento. Deus, ele ainda está dando chance, ele está chamando cada um de nós ao arrependimento. As pessoas dentro da igreja brigam por causa de política. As pessoas dentro da igreja brigam por causa de time. Por causa de time. E não se falam, não conseguem nem olhar um no olho do outro. A divergência é boa. Quando um respeita o outro, acabou-se. Não é todo mundo obrigado a gostar da cor preta. É?
Não é todo mundo obrigado a gostar da cor amarela. A gente precisa só seguir aquilo que é digno diante de Deus. E ponto. Agora, se a gente tiver uma bola que de um lado é azul e do outro lado é amarelo, se tiver o lado azul virado para mim, eu vou falar que é azul. Se tiver o lado amarelo para o Alan, ele vai falar o quê? E aí a gente vai brigar por causa disso? Meu irmão, a bola é azul, cara. Pô, não sei o quê. Não, eu tô vendo que é amarelo. Pô, esse pastor é safado, fica dizendo que a bola é azul. Mas a gente vê isso dentro da igreja, cara. Isso é evangelho? Sim ou não? Não, né? O juízo, ele pode abalar a terra. Mas só o arrependimento, ele tem poder para transformar o teu coração. A gente precisa se arrepender como igreja, não... pastor, mas eu não estou fazendo isso que você está falando, cara. Mas a igreja é a união de todos os membros de Cristo, é o corpo de Cristo. A gente tem que se arrepender por aquele membro que está falhando. Mas não sou eu. Mas se arrependa por ele. Ora pela vida dele. Clame a Deus pela vida dessa pessoa. Não vai ser fazendo guerra física que você vai conquistar algo. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. O nosso inimigo não é o nosso irmão, é o que atua por trás da gente. Porque até um homem ou uma mulher de Deus pode ser usado pelo inimigo para ferir alguém. Você sabia disso? Amém ou não? Aí a pessoa vai embora da igreja, não fala mais, guarda rancor no coração. E não entende que a pessoa foi usada. Tem um pastor, é amigo meu, que ele falou, ele falou uma vez assim para mim, né? Ele falou, ele falou de outro pastor que chegou para falar um negócio para ele, para ferir ele. Aí, quando ele estava contando a história, na hora eu falei assim, caraca, o cara foi lá mesmo. E aí, no sangue, a gente, eu só pensei, né? Tava escutando, a gente tem que escutar, né? E a atitude dele, cara, me impactou. Porque o cara chegou para ferir ele olhou pro cara e falou que assim, eu não vou aceitar que isso venha fazer a divisão e inimizade entre a gente. Eu te amo em nome de Jesus. Independente do que está acontecendo, que tu tá falando aqui, se é para me ferir, se é para... eu não aceito. Deu um abração, um beijo no cara e orou junto com o cara. Eu sou sendo bem sincero, antes de eu ouvir isso, eu teria muitas dificuldades. Até hoje, em algumas coisas, eu tenho dificuldade, porque eu sou ser humano. Mas essa é a atitude que a gente tem que ter. Será que a gente tem conseguido? Amém ou não? Tem conseguido? Difícil, né? É braba. Olha lá. Ela presta atenção, pô. É convertida mais do que a gente, pô. Ela vê os anjos, rapaz. Amém? Fica de pé, então. Baixa a cabeça, fecha seus olhos. Igreja, enquanto a sexta trombeta ela ainda não soou em sua plenitude, a graça de Deus ela continua ecoando como um último convite ao arrependimento. O juízo, ele já está determinado. O tempo, ele já está contado. Os anjos, eles estão já em posição junto ao rio Eufrates. Só que antes que a sentença se cumpra, o céu, ele levanta a voz e diz, voltem-se para mim enquanto é tempo. Voltem-se para mim, porque é o chamado de Deus. O profeta Isaías já havia advertido lá no capítulo 55, versículo 6, falando, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Ainda há tempo para a gente se arrepender. Ainda há tempo para a gente buscar o Senhor. Talvez você hoje esteja aqui à margem do rio Eufrates, cercado por batalhas invisíveis, vivendo entre cadeias prestes a ser liberadas, sentindo um peso de um mundo que já respira juízo. Só que Deus ele te trouxe até aqui para declarar que ainda posso selar a tua vida com o Espírito Santo e restaurar a tua história e te guardar da morte eterna, porque é isso que Deus está liberando sobre a igreja dele. Ainda há tempo. Ele ainda tem separado e ele tem pessoas que ele busca separar porque ele quer que todos se salvem. E o que o Senhor pede hoje?
Em primeiro lugar, ele pede arrependimento profundo. Quebrar os ídolos do teu coração e se voltar para a cruz. E o ídolo, muitas vezes a gente acha que é só aquele negócio esculpido em madeira, colocado. Tem muitos ídolos na nossa vida. Às vezes é um bem material, às vezes é um filho, às vezes é um status, às vezes é um emprego. Larga isso. Quebra os ídolos do teu coração. Se arrependa. O Senhor te pede hoje restauração urgente. Deixe que o sangue de Jesus lave e renove a sua vida por completo. E Ele te pede que você entre em intercessão profunda. Clame pelos que ainda não ouviram o som da trombeta, para que eles sejam surpreendidos no dia do juízo. Porque enquanto a trombeta ela não soa, a graça ainda chama. Só que quando ela tocar, meu querido, só vai permanecer de pé quem já tiver selado pelo Espírito, quem já tiver selado pelo sangue do Cordeiro. Eu quero dar oportunidade para você nesse momento, enquanto a gente escuta esse louvor, de você buscar em Deus um quebrantamento no teu coração, de você começar a colocar diante de Deus as suas dificuldades. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Ninguém pode estar aqui para ficar julgando um ao outro. A gente está aqui para fazer uma autoanálise diante da palavra que nos confronta. Então esse é o teu momento com Deus. Enquanto a gente faz o louvor, entre em espírito, em oração, diante do teu Pai, que deseja que você se arrependa, entregue a tua vida, que deseja os teus familiares, que deseja os teus inimigos, aqueles que te perseguem, e começa a colocar diante de Deus as tuas dificuldades, porque você pode, por elas, você pode fazer algo nas suas dificuldades para mudar, gerar uma revolução, uma metanoia, para que você mude de direção e viva na direção do Senhor. Começa a abrir o teu coração diante de Deus. Abre o teu coração diante de Deus. Minhas mãos glorificar meu coração, eu ande em tudo que tu tens para mim. Eis-me aqui, em ti penso. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, bendito a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, bendito a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Renda o seu coração diante do Senhor. Rasga o teu coração nesse momento.
Não deixa que nada venha impedir de Deus completar a obra dele na tua vida. Nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhuma idolatria, nenhum pecado oculto. Mas que você possa ser tomado pelo amor do Espírito Santo. Pela convicção de que ainda temos muito a fazer por nós mesmos. Mas precisamos fazer urgentemente, porque ainda existe uma geração a ser alcançada, que depende das nossas atitudes. E se você sabe que essa palavra foi com você também, coloca a tua mão no teu coração e repita comigo: Senhor Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti, nesse tempo em que a Tua palavra nos alerta sobre trombetas que já soam no mundo espiritual. Pai, não queremos ser encontrados dormindo quando o juízo vier. Não queremos viver com o coração endurecido, como os que, mesmo vendo, não se arrependeram. Espírito Santo, sela-nos novamente, marca-nos como propriedade exclusiva, nos livra das águas amargas, nos livra das trevas do engano, nos livra dos tormentos do abismo e do poder da morte, nos dá uma vida de arrependimento genuíno, que nossos altares sejam restaurados, que a nossa fé seja fortalecida e que nossa esperança permaneça firme no teu trono. Senhor, perdoa os nossos pecados, restaura nossas casas, nos levanta como intercessores dessa geração. Que muitos ainda ouçam a tua voz, a voz da tua graça, antes que a trombeta final toque. E declaramos: Tu é a nossa luz no tempo da escuridão, a nossa água viva em meio a fontes contaminadas, a nossa rocha em meio aos abalos, a nossa vitória diante do exército das trevas, em nome de Jesus. O Cordeiro venceu. Você pode dar amém, glorificar o nome dele, aplaudir a Jesus, pois ele é Deus, e quem estiver nele conquista a vitória. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Declaramos que somos teus. A cidade de Búzios pertence a ti, Senhor. Nos capacita a alcançar essa geração, através de oração, clamor, arrependimento, mas além disso, através do teu amor em nós, que todos venham reconhecer a ti em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia.